Escute, esta homilia do padre Valmir Miranda, da Diocese de Camaçari, e aprenda a pensar na vida, como nos é ensinado pelo testemunho que o padre Valmir dá de uma criança de 7 anos. E aí nos faz lembrar de Jesus aos 12 anos, quando se perdeu da caravana dos seus pais e foi encontrado no meio dos doutores da lei, perguntando e respondendo a perguntas dos doutores da lei. Então, é uma criança de 7 anos que nos dá esse testemunho que a gente pode pensar na vida e fazer o mundo melhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta hora a igreja reza, a igreja intercede, a igreja pede. Esta semana eu completei 42 anos de idade, isso no dia 14. E fiz um recolhimento, fiquei um pouco sozinho naquele dia para pensar a vida, para pensar a vocação, para pensar no meu dia. E no dia 15, uma criança aqui da nossa Cascalheira, neto de uma paroquiana, de uma coordenadora de comunidade, são 2 meninos. Um menor tem, me parece, 4 anos e o maior fez 7 anos agora, o Pedro. Então, no dia 15 eu liguei, a tia me ligou logo cedo e disse: padre, não esquece, hoje é aniversário do Pedro. Porque esses 2 irmãos, o Pedro e o Tiago, eles são meninos que vieram de São Paulo, estão agora morando aqui em Camaçari, são crianças bem atípicas, sabe? Bem para frente, mas numa amizade e num respeito com o padre Valmir de admirar. E o Pedro é muito mais, assim, uma dedicação total. Então eu liguei para o Pedro naquele dia 15, porque meu aniversário é 14, ele dia 15, eu liguei para o Pedro e comecei a conversar com ele, disse: Pedro, então parabéns, seu aniversário hoje. Então eu disse a ele: Pedro, daqui a pouco, quantos anos? 7 anos, ele está ficando velho, homem. Então daqui a pouco você vai fazer 15 anos, vai fazer 20 anos, vai começar a trabalhar, a pagar as contas. Aí o Pedro começou a chorar. Eu disse: o que foi, Pedro? Padre, eu comecei a pensar em minha vida. Sabe? O Pedro me disse: eu comecei a pensar em minha vida. Eu fiquei assim admirado, uma criança de 7 anos, assim, mesmo que ele é uma criança muito para frente, que fala, responde, que tem pensamento. O Pedro disse: padre, por que está chorando, Pedro? Padre, eu comecei a pensar em minha vida, pensar na vida. E eu acho que a reflexão do dia 14 foi respondida por Pedro no dia 15, pensar a vida. Nós somos convidados nesse tempo de pandemia, diante da realidade, pensar a vida. E a vida não está brincadeira para nós não, a vida está bem puxada. Agora mesmo a morte do Henrique, para nós padres, com certeza para os bispos, é de chocar a realidade. Mesmo que a gente saiba que tem quase 80 mil mortos no Brasil. Mas a realidade é chocante. Ontem, quando a notícia chegou da morte do Henrique nos apps da vida, alguém comentou assim: mas esse bispo, imagine só, esse bispo não era bolsonarista? Imagine você. Tempo de pandemia, a gente vai pensar quem é de Bolsonaro, quem não é de Bolsonaro, quem é do PT, quem não é do PT. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, como é que o nosso povo é tão insensível? Hoje eu vou dar uma resposta e depois eu vou até sair daquele grupo, porque tem gente na igreja que não compreende a dinâmica da vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta semana eu comentava lá em Parafuso com a comunidade, depois da missa. Porque muitas pessoas olham a vida da igreja, ou até a vida dos padres, a vida dos que estão na igreja, muita gente que está fora da realidade, nossa realidade de igreja, e pode pensar que nós temos asas. Nós não temos asas. Eu completei 42 anos, teve muitas homenagens, bonitas homenagens, mas eu dizia ao povo de Parafuso: eu não tenho asas, sabe, não sou um anjo. Por isso a realidade humana também pode me pegar, como pode pegar a você que está aqui hoje. E aí na realidade do evangelho de hoje, quando a gente olha esse evangelho, às vezes na igreja, a gente fica olhando: quem é esse Araújo aqui?
Será que é Lute? Será que é Ana? Minha gente, eu sou trigo, eu sou joio. Porque às vezes na igreja tem gente que está apontando e diz: com certeza, o joio aqui é Zefinha. O joio, não. O joio, eu sou o joio. Eu sou o joio quando eu faço a vontade do mal. Quando eu exerço na igreja, na minha família, na minha vida profissional, a realidade de fazer o mal. Eu sou trigo quando eu assumo com dignidade a minha vocação cristã, a minha responsabilidade de ser de Deus. O evangelho de hoje é o complemento do evangelho do domingo passado. E este evangelho é tarefa de casa. Não dá para arrumar todo ele nessa missa. Mas eu digo a você, volta para casa, leva teu folheto. Você que está em casa também, pega a tua liturgia ou vai na Bíblia, pega este evangelho, relê, faça a leitura bíblica, a lição divina, entenda este evangelho. Não é o outro que pode ser o joio, mas eu sou o joio, eu sou o trigo, eu sou essa semente, esse fermento, eu sou essa massa, eu sou essa força, quando de fato eu faço a vontade de Deus. Mas também humanamente, quando eu quero atrapalhar a vida da igreja, das comunidades, do povo, da minha família, eu também sou joio. Por isso, minha gente, vamos abrir o coração, vamos zelar pela nossa vida. Todo mundo está vendo aí que o negócio está sério, a tempestade está aumentando, as realidades são diversas, se aproxima de nós essa realidade. Eu fico pensando, ontem eu estava lembrando, quando recebi a notícia da morte do Henrique, do bispo. Lá em Sussuarana, onde eu nasci, o seu Pedro, uma liderança da igreja, aqui seu João, na paróquia de Santana, uma pessoa nossa, ajudou tanto o padre Otoniel, na igreja de Santana, que está tão bonita. Seu João se dedicou tanto, mas a realidade o abraçou. A realidade também abraçou seu Pedro lá onde eu nasci, em Sussuarana, em Salvador. Mas também perto de nós, outras, com certeza, outras pessoas. Essa semana eu peguei um Uber e o rapaz me dizia: padre, a minha esposa perdeu seu filho de 24 anos aqui na cidade de Camaçari, também de Covid. Quer dizer, essa realidade nos abraça. Agora temos que fazer a diferença, temos que fazer a experiência daquela criança, do Pedro. Pensar a vida. E pensar a vida a partir da realidade. Nós somos trigo, eu sou joio na vida da igreja. Como é que eu me diferencio? Como é que eu exerço a minha vocação, a minha missão, o meu trabalho, as minhas tarefas? Que o Senhor nos ajude a perseverar na fé. Amém. Amém. De pé, igreja, professa a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,